Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Hoje um pouco diferente. Nós estamos terminando as nossas gravações, essa é a última gravação do ano e eu decidi fazer uma coisa que eu deveria ter feito bastante tempo, porque a palavra do Senhor nos fala honra quem honra. Então quero apresentar para vocês o Vinícius. Ele é quem está por trás das câmeras aí, ele que faz as vinhetas e faz o de Casa em Casa acontecer. Então nós devemos muito ao Vinícius. Ele é músico na igreja, ele faz arte com palhaço em hospitais, enfim, Deus tem dado bastante dons e talentos e também tem tido bastante insights legais sobre os de Casa em Casa. Assim que acaba a gente tem uma conversa que dá vontade de gravar essa conversa porque é bem interessante. Bom, eu separei um texto para a gente conversar hoje aqui, lembrando que o tema do ano é oração. Então, se você está com a sua Bíblia aí, Abacuque, capítulo 3, certamente você já leu ou ouviu esse versículo, se não, pelo menos ouviu alguma música sobre ele. Versículo 17, Abacuque 3, 17 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita da azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Bom, antes de falar qualquer coisa sobre o texto, já disse bastante, eu quero ouvir o Vinícius. Diante desse ano, Vini, que nós estamos conversando sobre oração, orar e ação, e diante desse texto, que é uma declaração de fé, é uma oração, quando você lê esse texto, que te salta? Entendo que a gente viveu um ano de aventuras, um ano de aprendizado, de crescimento, um ano de luta também, né? Muita luta. E quando eu leio esse texto, o que vem em mim é maturidade, né? Acho que a gente ganhou isso, maturidade para crescer, para caminhar com Deus mesmo, assim, diante das dificuldades que a gente teve, né? E a gente viu algumas coisas que poderia muito bem ter dado tipo errado desde o início, mas a mão de Deus teve aí e nos alcançou e nos conduziu, né, cara? Porque assim, bastante luta mesmo, né? E foi oração, foi o joelho no chão, foi indo na casa dos irmãos e orando com eles, né? Compartilhando da palavra. Foi momentos assim grandiosos, né? Do reino, assim, que a gente viveu esse ano. E a gente colocou isso em prática. Então, esse termo desse ano, oração mais ação, isso eu vi que ficou bem visível, assim, né? Entre nós. E também a comunhão, né? Estar junto com os irmãos e saber das dificuldades e saber o que eles estão passando e, assim, poder caminhar com eles, né? E é interessante, porque quando a gente lê esse texto, né, o início de Abacuque, o livro inteiro, um livro pequeno, aliás, ele começa gritando com Deus, porque ele está vendo injustiça no meio do povo e a injustiça está prevalecendo e ele grita com o Senhor: até quando o mal vai prevalecer? E a gente viu muito disso, né? Quando a gente entrava na casa de irmãos queridos que batalhavam pela fé e de repente as coisas não estavam acontecendo para eles. Sim. E eu acho que esse era o nosso grito interno. Senhor, até quando esse meu irmão, essa minha irmã passará por dificuldades? Sim. Né? E a gente não tinha resposta e a gente fez o que todo cristão deveria fazer:
clamar. Exatamente. Então a gente clamou, a gente buscou opções para ajudá-los e graças a Deus a gente viu, como você disse, assim, um ano poderoso, porque a gente viu o milagre de Deus acontecendo. Sim, todo o tempo, né, cara? Muita coisa. Sim, é muito visível, né? Eu fico impressionado quando eu vejo as pessoas não acreditando em Deus e diante de tudo que a gente vive, como Deus tem sido bondoso, Ele tem respondido às nossas orações, Ele tem cuidado dos seus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e não entendemos o porquê e de repente é para a maturidade, de repente é para nos aproximar de Deus e cada momento gera algo sempre para nos aproximar de Deus. Exatamente. Eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu hoje mesmo. A gente, nessas visitas, a gente visitou a irmã e o meu sogro, na casa do meu sogro, o Nazarete. Eu me lembro do Walter falando pra gente que para ele reconhecer Deus, ou que precisava acontecer alguma coisa. Eu não sei o que ele falou assim. Precisa acontecer alguma coisa, tipo, a última vez que eu larguei da bebida foi quando eu quebrei o nariz, então precisa acontecer alguma coisa. E hoje ele estava comentando comigo, ele falando que o acidente que ele teve, que ele quebrou a perna, ele vê a mão de Deus nisso, porque desde o dia 10 ele não fuma. Processo com Deus. E a gente vê a mão de Deus aí. É bem isso que você está falando. Pesado, É mas pesado, né, cara? Ele falou, ele citou isso, a primeira vez que eu quebrei o nariz, parei de beber. E agora, eu estou um plano com Deus de parar de fumar. Então, desde o dia 10, eu não estou fumando. Quem conhece o Walter sabe que ele fuma muito, né? Sim. Cara, isso... E é difícil, às vezes, as pessoas reconhecerem, porque, normalmente, as pessoas, elas abandonam Deus porque coisas difíceis acontecem. Né? Você vê muita gente magoada com Deus porque a figueira não floresce, a vide não dá fruto. Né? Infelizmente partiu meu ente querido e por causa desse ente querido eu não consigo acreditar em Deus. Deus não é tão bondoso assim porque deixou o mal acontecer. E tudo bem que a gente não tem resposta para muita coisa, mas a gente deveria seguir esse caminho de, cara, Deus está cuidando, mesmo nos momentos difíceis, Deus não é alguém que vai só nos ensinar pela dor, né? Sim. Aliás, eu acredito que Deus sempre nos ensina por amor. Mas às vezes algumas coisas precisam acontecer para dar esse estalo, para mostrar, poxa, eu preciso abandonar tal vício, eu preciso me dedicar à família, né? Então, às vezes, esses impactos que nós sofremos seja para isso, para a gente dar essa mudança na nossa consciência, né? Então, a nossa oração sempre é que as pessoas não precisem de um impacto tão grande, né? Verdade. Para reconhecer que precisa de mudança, para reconhecer o Senhor. Mas, voltando para o texto, uma coisa que é interessante, porque aqui o Reino do Sul, né, que Abacuque está inserido aqui, ele está vendo que os babilônios estão vindo e estão a injustiça, e aí Deus fala que os babilônios vão conquistar por causa do pecado do povo, né? Aliás, o pecado é um tema muito importante de se estudar e talvez um dia a gente faça uma boa conversa sobre o pecado e o que isso influencia, o que tem, quão profundo é isso na teologia. Mas aí Deus vai levantar uma nação pagã para ensinar o seu povo santo. E isso é interessante porque quando a gente pensa em oração, a gente pensa um monte de gente santa, pessoas tementes a Deus e tudo mais. Mas aqui Deus está mostrando, olha, porque o meu povo, que chama pelo meu nome, não se humilhou, então eu vou pegar uma outra nação, vou trazer para castigar, para que vocês acordem, né? E aí há uma conversa aqui entre Abacuque e Deus, e aí no final há uma declaração de fé. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Vitor.
que às vezes a gente precisa desses momentos onde Deus nos tira do centro, nos tira daquilo que nos dá todo o apoio, né? Com isso eu vivo em paz e tranquilo. E às vezes Deus nos tira para nos mostrar quem de fato nós devemos estar alicerçados. Então, esse ano a gente falou bastante sobre isso, sobre oração, que é a oração que nos coloca de novo em caminho com Deus, é a oração que vai, é o óleo que vai deixar os fluidos aí bem aprumados, digamos assim. Então, nesse sentido, quando o Abacuque passa por tudo isso, no final ele dá essa declaração de fé. Você lembra alguma conversa ou até na sua vida, um momento que você viu que Deus tirou o que mais te alicerçava e aí no final você teve uma oração parecida com o de Abacuque, assim? Interessante, né, cara? Isso porque normalmente quando a gente tem esses momentos, né, de perder aquilo que você acha que é o seu alicerce, você fica, que nem você falou, fica desesperado e tudo mais, né? Você abandona a igreja até, abandona os irmãos, não quer falar com os irmãos, porque você acha que aquilo é um castigo de Deus sobre você e você esquece que Deus tem todo o cuidado, né? Cara, esse ano eu aprendi muito a viver tipo o processo, entendeu? Então eu sei que quando uma coisa me abala, eu tenho em minha mente, eu sei que muitas vezes eu murmuro, mas eu tenho em minha mente sempre, isso aqui é o processo, isso aqui vai passar, entendeu? Sei que lá na frente eu vou ver o que Deus está trabalhando comigo, entendeu? Porque muitas vezes no meio ali no processo você não consegue reconhecer o que Deus está trabalhando com você. Então a minha mente é sempre, isso aqui deve ser um processo. porque lá na frente eu vou poder reconhecer o que Deus fez por mim, né? Poderia ter acontecido alguma coisa muito mais pior aí, ou pior do que deveria ter acontecido. Quando você diz isso, eu lembro, porque assim, a gente acabou de estudar o Salmo 23, então está muito vivo na minha memória, assim, lembrando que quando a gente chega no vale da sombra da morte, não é o nosso destino, né? É um processo, é uma passagem. E faz parte da vida. Faz parte da vida ter momentos difíceis, faz parte da vida ouvir não de Deus, faz parte da vida ser corrigido por Deus, né? Lembro de Hebreus que vai dizer que a condição de ser filho é sermos corrigidos por Deus. Então, assim como um pai ama um filho e corrige, Deus que ama seus filhos nos corrige também, querendo o melhor. Então, nesse ano, uma das coisas que me chamou a atenção é porque a oração, ela não é só o começo, ela não é só o meio e ela não é só o fim. A oração é tudo. Ela precisa estar no início, ela precisa estar no meio, ela precisa estar no fim. A oração é aquilo que eu devo fazer assim que eu acordo, antes de dormir e no meio do dia. E é interessante porque às vezes a gente fica pensando, eu vou orar mais fervoroso só no vale das trevas, da morte. E não, quando tudo vai bem eu também preciso orar e agradecer. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é maravilhoso. E lembrar também que quando a vide não florescer, quando eu olhar para as circunstâncias e perder o emprego, olhar para as circunstâncias e a minha família não está do jeito que eu quero, os meus filhos não estão do jeito que eu quero, meus pais não estão do jeito que eu quero, meu emprego não está do jeito que eu quero, a igreja não está do jeito que eu quero. Então, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu acho que essa parte da oração é fantástica. E o nosso ano não é só orar, o nosso ano também é ação.
E aí, quero te fazer uma última pergunta. Legal. Você achou que estava acabando, né? Legal, achei que tá acabando. Sei lá, você teve algumas medidas práticas, assim, depois de oração? O que fazer em momentos difíceis? O que fazer no processo? Depois, né? Um momento depois da oração, digamos assim. Porque primeiro a gente ajoelha e depois age. Às vezes a gente age e depois ajoelha, mas acho que você entendeu a pergunta, né? Você orou e agora ação, né? O orar mais ação. Algum conselho prático que você tem vivido, que você viveu, ou que você escutou de alguém? O que fazer em momentos difíceis, o que fazer em momentos alegres? Cara, eu tenho orado a Deus e tenho buscado conhecê-lo melhor, né? Diante daquilo que eu estou passando, então, diante daquilo que eu estou orando, né? Então, tenho ouvido de casa em casa, tenho assistido outros vídeos que falam, tenho procurado pessoas que possam me ajudar nisso, né? Porque o pôr em prática é uma decisão sua, né? E só sua e uma decisão assim que vai gerar de você grandes desafios, né? Você põe em prática, você vai. Porque a gente vê muita gente orando para que algo aconteça e na hora que as coisas estão engatilhadas, elas tipo dão para trás, ou fala que não tem medo, entendeu? Ou às vezes nem lembra daquilo que orou, entendeu? Então, essa semana mesmo eu estava pensando nisso, né? Porque eu estava pensando, será que eu não orei por isso? Né? Eu estou reclamando disso, será que eu não orei por isso? Entendeu? Então a gente tem que bem lembrar daquilo que nós oramos, né? Para depois não dizer que aquilo é um peso para você, entendeu? Sim. Porque eu me lembro que um pastor que esteve aqui na igreja estava pregando sobre o que Deus quer fazer em Vargem Grande, na igreja Boas Novas. Eu não me lembro qual foi o pregador, mas assim, e eu me lembro de ter falado para Deus, eu quero fazer parte disso, quero fazer parte dos seus projetos para Boas Novas, eu quero fazer parte dos seus projetos aqui para o bairro e para Vargem Grande Paulista, então me inclua nisso. Aí muitas vezes você vê eu mesmo me reclamando porque eu não tenho tempo para fazer outras coisas, porque eu estou envolvido nisso, entendeu? Então a gente tem que muito bem saber para não do que você está orando, para você não reclamar depois. Sim. Porque Deus, se você orou e pediu isso a Deus, Deus vai conceder isso, com certeza. Legal. Então, pedi para Deus isso e eu vejo Deus trabalhando e as coisas acontecendo na igreja de Vargem Grande, no bairro de Vargem Grande e em Vargem Grande Paulista. E eu vendo isso que eu estou envolvido e que foi um pedido de oração meu, entendeu? Então o conselho seria, ore, mas lembre daquilo que você Se prepare. Se prepare, porque Deus vai te dar serviço. É isso. Legal, cara. Eu lembrei de uma oração que eu ensinei a igreja a fazer, que eu acho que vale a pena ensinar quem está em casa também. Quando você orar e você for pedir alguma coisa, eu quero que você mentalize aí, né, no sentido de imagina Deus respondendo exatamente o que você quer. Então, vou pegar o exemplo aqui. O Vini pediu para fazer parte dos projetos de Deus para a igreja, que Deus tem para a igreja Boas Novas. Então vamos lá. Imagina Deus respondendo, ok, o que Ele vai fazer com você? Aonde Ele vai te colocar? Né? Então talvez essa seja uma oração específica ou te ajude a entender o que você está pedindo. Porque senão cai nisso mesmo, né? Você ser atendido e você não está preparado, porque você não pensou como seria. Então, uma oração que eu amo fazer é essa. Ore, peça, mas imagina já Deus respondendo como seria. Porque às vezes também a gente vai deixar de pedir muita coisa e vai entender que a gente está pedindo maldição sem saber, achando que é bênção. Então, quando a gente imagina as coisas se concretizando, né? Acontecendo de fato, e aí você, puxa, olha, se isso acontecer dessa forma, o dia que eu estou pedindo agora, não seria o melhor momento, então talvez o espera de Deus vai ser o melhor, então nem eu vou orar agora, só o Senhor
algum momento eu quero isso. Então, faça essa oração e nós já estamos aqui com 20 minutos de conversa. Vini, eu quero te agradecer, que o Senhor continue te dando bastante serviço, né? Que a gente pode traduzir por dons, negócio de serviço. Que você continue servindo a Jesus, servindo as pessoas, que Deus continue derramando no seu coração esse amor que Ele tem derramado e que você continue sendo bênção na minha vida e na vida da comunidade. O De Casa em Casa hoje não tem perguntas. Se quer dar uma palavra no final, fica à vontade. Obrigado pelo convite, né? Foi um desafio, nós estamos aí. Muito legal. É isso. Que Deus abençoe vocês e boas reflexões.